E será que eu tô na Florar? Tá tudo certo? Esse minutinho de conferir. Estamos aqui entrando no papo de produção dessa segunda-feira, dia 13 de abril, no nosso desafio, né, de estar mais uma semana aqui se encontrando virtualmente, no nosso período muito delícia, encontrar pessoas que já passaram por aqui, o Gil Gifone. Na última semana a gente fez uma coisa que ajudou muito, que a gente vendo quem tá entrando. Então quem for entrando já vai colocando de onde é, se é ligado a algum grupo, ou alguma instituição, ou algum artista, e cidade e estado, pra gente fazer nessa colcha de retalhos desses tantos Brasis que a gente tá conseguindo se encontrar aqui virtualmente. Delícia ver várias pessoas que já participaram de outras pessoas que estão chegando hoje. Lembrando que esse é o Papo de Produção. Ele acontece, toda vez eu tento fixar aqui, ó. Bem-vinda, Rita, bem-vinda, Júlia. Toda segunda, quarta e sexta, às 17 horas, Papo de Produção. Tô tentando fixar, tem um jeito de fixar o... Aqui, Papo de Produção. Vamos ver se dessa vez fixa. Mas é isso, cada um que tá entrando. Não tô conseguindo fixar comentário. Bom, a equipe vai colocando várias vezes, a gente está construindo esses encontros conjuntamente, são 4 mulheres, a Kalila, a Simone Veloso, a Júlia Mariano e eu mesma, e a Cíntia. São 4 mulheres que a gente tem se reunido, tanto para pensar os temas, as convidadas, os convidados. Prazer ver algumas pessoas aqui pela primeira vez, outras que têm acompanhado. Luísa, bem-vinda. Jana Lobo de Teresina, Matheus do Paraná, Iris. Tem gente do Rio de Janeiro. Quem quiser puder ir colocando o nome e de onde está falando, de onde está acompanhando, né? Para que esse seja o nosso encontro. A Jana Lobo de Teresina eu conheci quando eu estive aí no Fest Luso, né? Eu tive o prazer de ter participado no último ano de uma ação formativa do Fest Luso. O Gil Gifone agora diretamente de Fortaleza, Ceará, Brasil, América Latina. Então o convite é que vocês vão colocando aí de onde vocês são, para a gente realmente poder fazer desse momento um encontro. A nossa proposta desde o dia 20 de março foi que a live encontro seja um espaço de troca, de reflexão, de provocação. A gente tem 2 convidadas a cada vez. Hoje a gente tem essas 2 convidadas maravilhosas. Ó, a Rita Aquino de Salvador, bem-vinda, Rita, que bom te encontrar aqui. Já já você tá convocada para uma. Aqui de Caru, do andar de baixo de Juiz de... é a Caru, de Juiz de Fora, Minas. Que bom, Caru. Ludmila de Teresina, Piauí. Tem sido uma das riquezas desse período em que a gente se encontra nesse desafio de distanciamento, né? De distanciamento presencial, mas de isolamento, porém de altas conexões. Tem sido uma riqueza também de poder dialogar e refletir e ouvir sobre tantos modos e quais saídas, quais recursos ou quais questionamentos vêm e nos sopram de outros cantos, nos levando a alguma direção. Tem sido uma troca de ventos, uma troca de respiros e uma troca de urgências. Então, que a gente possa ter hoje mais um dia de encontro e de fortalecimento de cada ação, em cada canto desses nossos tantos Brasis. Eu sou a Cíntia, eu estou aqui e hoje eu estou agitada. Confesso que eu sempre sou, né? Mas essa semana parece que é a 4ª semana já e que vai nos dando um start de o que eu vou movimentando. Então eu vou chamar aqui a Andressa de Porto Velho. Andressa conseguiu entrar, bem-vinda, Andressa, prazer conhecendo aqui de Porto Velho, Rondônia. E o Dergaba Sampaio tá também no curso, vai passar no curso de gestão, tem acompanhado algumas lives. Eu vou chamar cada uma das nossas participantes de hoje para apresentar bem, e aí a gente já começa o papo. Hoje a gente tem a Mari Pimentel. Já tô chamando a Mari aqui. Oi, Mari! Olá, gente, boa tarde. Querida, esse é o nosso primeiro momento só de aterrar, de trazer a nossa presença aqui para esse encontro e de convocar os nossos parceiros, parceiras das nossas redes a acompanhar o papo, né? Então, a Mari, a gente já teve também a riqueza dela estar acompanhando alguns
alguns papos de produção, de trocando aí provocações. Tem sido um momento bem rico também, né? Poder sentir de longe. E a Mari, que é artista da dança, é da produtora dos voos, é também analista no SESC, do Departamento Nacional, e é uma inquieta, uma artista aí com muitos movimentos, com muitas redes, né? Com a pesquisa, mestre na cultura contemporânea, novas tecnologias, e que investiga muitas práticas de colaborativas no sistema produtivo da dança. Boa tarde. Nossas Então, energias são muito parecidas, né, Cíntia? Me inspiro em você demais. Obrigada pelo convite. que bom que a gente está junto. É as poucas vezes que a gente esteve presencialmente nos mesmos lugares, é faísca, né? Total. Mari, se apresenta rapidinho, o que você quer também provocar hoje nas pessoas que estão nos ouvindo, e a gente chama a Lai para se apresentar e segue para citar. Vamos embora. Bom, gente, eu vou trazer algumas questões, né? Como a Cíntia falou, eu sou uma artista da dança antes de tudo. É importante ressaltar que eu tô aqui como artista e produtora, tá? Trabalho numa instituição também que é o SESC, mas eu tô aqui como Mariana, artista e produtora. Isso. E eu acho, e que para mim é muito importante quando eu entrei no SESC entender esse lugar da gestão como um lugar de criação também. E como nós artistas precisamos entender como é que essas instituições e contextos funcionam. Então, meu trabalho é basicamente esse, assim, de pesquisa também. Como é que eu aproximo esses lugares, né, do artista, da instituição, da criação com a gestão. E tenho tido lindas descobertas. Então, assim, como o Felipe Assis falou, né, eu também sou muito entusiasta das redes sociais. A 78 também é uma inspiração, canteiro também, com Laiane e Soraya. São aquelas redes que eu vou acompanhando e vendo como é que eles estão fazendo, sabe? Agora a Florar também já tem acompanhado há algum tempo. Então, eu acho que é isso, a gente entender criticamente esse momento, mas também entender a potência das redes, né? Então, vai ser um pouco isso. Vou trazer algumas questões em torno disso. É isso. E a colaboração, claro, né? Como é que essa rede se comporta agora, né? Também colaborativamente. Porque tem sido esse o convite, né? A gente olhar para o que a gente já realizava, mas o que esse período transforma, e o que a gente não é do zero, o que a gente vai carregando e que vai se transformando a partir do nosso espaço possível hoje, do nosso cenário. Cada dia é um cenário, ó, flor, ou parede branca, ou laranja, a partir dos nossos... Como já falou também, né, Cíntia, as dificuldades, elas sempre existiram para o ambiente cultural, infelizmente. Elas vão se transformando, vai mudando, né, a carinha delas. É isso. Exato. Então vamos chamar a Laiane para se apresentar aqui também. A Laiane, na verdade, é uma descoberta desse período de quarentena, nessa rede de conexões. Tem sido um período de uma pessoa poder também conectar com outras e o que vai trocando. E foi justamente trocando sobre algumas experiências com a Mariana que apareceu, que pode ter esse vislumbre do que o canteiro, né? O que elas vêm produzindo aí em Teresina. Prazer, Cíntia. Você tá me ouvindo? Entrei? Entrou, tá um pouquinho travado. Tá travado? Será que ela não tá aparecendo aí para todo mundo? Vamos ver. Confirma aí. Pode ser minha conexão, pode ser meu Wi-Fi. Não sei se tá todo mundo me ouvindo bem. Eu tô vendo super, ouvindo maravilhoso. Tá dando tudo certo pra cá. Pra mim, eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Tá rodando. Mas pode ir se apresentando que daqui a pouco acho que fica estável. Também a gente não sabe. Então. A gente não. Engraçado que a gente tá se conhecendo agora. Gente, a gente tá se conhecendo nesse exato instante, ao vivo. Real. A gente se acompanha exatamente por essa rede, né? Peraí só um pouquinho, eu vou ter que te chamar de novo, porque para muita gente tá travado, tá só o som. Então eu vou tirar e pôr de novo, tá? Peraí, um segundo. Vou chamar de novo a Laiane, gente, pra gente poder conectar com qualidade aqui. Vamos ver se funciona daí com qualidade. Tava todo mundo ouvindo, mas não tava conseguindo... Deixa eu só chamar de novo, Laiane, vamos lá? Às vezes agora já adiciona direitinho. Vamos ver. Vamos ver. Vocês estão me vendo? Tá dando certo? Estão ouvindo? Eu tô ouvindo bem, mas a imagem ainda tá um pouquinho travada. Engraçado. Agora, pra mim também tá travada. Tô parada na imagem. Gente, o que será? Será o Wi-Fi?
Então, vamos fazer o seguinte, Laiane, eu vou puxando o papo com a Mari e Sim, volto no seu pra gente ver se fica mais estável. A Laiane tinha avisado há pouco que estava chovendo forte em Teresina e que estava meio sim, é instável a verdade. internet, né? Então vamos, tá dando para te ouvir, mas a imagem tá travada. Então eu vou fazer esse foco aqui, a gente vai primeiro falando com a Mari, senão a gente vai fazer depois com a e aí a Lai, a segunda convidada, qualquer coisa a gente faz, mesmo que seja o áudio, porque o áudio tava indo muito bem. Bom, Mari, vamos voltando e já já a gente vai se conectar de novo com a Laiane. Mas um pouco é essa a provocação de hoje, a gente conectando as redes, cruzando, até quem está acompanhando pela Mari, nas horas que ela sai, vocês têm que acompanhar pelo @florarcultura. E quem está acompanhando pela Laiane, tem que acompanhar pelo @florarcultura também, para conseguir ver todas. Mas tem bastante gente aqui com a gente. Bom, vamos lá, tem sido um movimento forte pensar justamente esses modos, né, Mari? Pensar Uhum. o como a gente se mantém em ação. Acho que cada uma tem o seu tempo de se entender com esse sistema, com este momento. E a ideia é que a gente possa aqui, a partir do que cada pessoa está vivenciando, ir se inspirando, e trocando e conectando as ações. Então, vou deixar você falar É. um pouquinho, qualquer coisa eu vou provocando. Queria agradecer Gente, a e lembrem de todos. colocar perguntas, viu? Podem colocando perguntas, podem colocando provocações aqui que eu vou anotando. Bom, vamos lá, né? Eu falo muito, Cintia, então vai me cortando aí, porque eu me empolgo, tá? Tá. Bom, uma coisa que eu venho pensando muito, vou trazer algumas provocações, né? Uhum, Enfim, eu sempre trabalhei em rede, sempre trabalhei com pessoas do Brasil inteiro ao mesmo tempo. Então, de certa forma, tanto na gestão quanto na criação, eu já trabalhava assim. Então, o que eu sinto é uhum, que tudo isso que a gente está vivendo agora não é nada novo, né? Já tinham pessoas que já estavam conectadas, trabalhando assim há muito tempo. O que eu sim. acho que é bacana agora é a gente, principalmente quem ainda era muito resistente a esse ambiente virtual, a gente agora pode aprender a utilizar, né, de uma maneira potencializada, interessante, expandida, porque o que eu sinto muito é que a gente às vezes fica muito contra a internet, mas falta que a Uhum, gente utilize ela direito, né? Então, uhum. tem até uma filósofa espanhola que eu sou muito fã, a Marina Garcés, eu posso depois passar a bibliografia e a Cíntia Boa. divulga, em que ela fala muito isso. Claro que a gente tem que ter uma visão crítica da internet, a questão da geração de dados, de venda de dados e tudo isso. Agora é inevitável. Comprei um celular, eu já estou vendendo os meus dados. Então, como é que a gente vai É. forando e usando esse sistema também, né, para o nosso favor? E aí, também puxando uma coisa que o Gil falou na live dele, né? Eu acho que aprender a transmutar em certeza, insatisfação, gente, é muito importante, assim. Eu acho que a gente precisa demais, nesse momento de suspensão total, né? Reposicionar nossas certezas, suspender também alguns modos, algumas crenças, né? E também, talvez, transmutar essa insatisfação de um modo mais estratégico, proativo, assertivo, porque está todo mundo numa suspensão coletiva e tentando atravessar, né? Esse tem sido um lembrete aqui. Várias vezes a gente fala no papo de produção, é a gente lembrar que este momento é de suspensão geral. Não é Uhum. um setor, não é a dança, o teatro, o circo, não é as artes. É um momento coletivo. Então a gente também usar disso para que outros modos a gente vai se organizar, se potencializar e não se paralisar, né? E não só Uhum. se colocar nessa barreira. Total. Pois é, e aí, enfim, tá tendo todo um debate, né, Cíntia, que eu até vou jogar aqui, mas acho que isso dá outra live, tá? Um debate sobre esses editais emergenciais que as instituições estão trazendo, essa crítica também a essa extrema produtividade que esse momento né, neoliberal e tal, nananã. E aí eu fico sempre pensando, né, quem é que pode parar? Por que que nós vamos nos silenciar e parar nesse momento? Enfim, são todos debates que eu acho que a gente monta em uma programação que não vai dar para esgotar agora, mas que tem me permeado, porque eu achei muito interessante como a dança, especificamente, respondeu a esse momento, né? A dança, a produção como um todo. Imediatamente a galera, ok, tem que dar aula online? Vou dar aula online. Vou fazer uma live para divulgar minha aula? Vou fazer minha live. E eu achei isso muito interessante. Então, acho que nos mostra que a gente está preparado para lidar com crise o tempo inteiro, né?
Então, mas tem gente que acha que não, né? Que foi uma resposta muito rápida, que a gente está vendendo gratuita, já está doando muito gratuitamente, precarizando mais o trabalho. Assim, eu estou em pensamento com relação a isso, eu não consigo concordar muito. Eu acho que tem muitas iniciativas que depois no final eu posso falar de algumas que estão sendo muito interessantes acompanhar, né? Tanto de criação de trabalhos quanto de aulas, né? Online. E eu acho que é isso. Eu falo muito assim, para lidar com isso, a gente tem que fazer as curadorias necessárias, né? Primeiro a de si, do que eu vou postar, do que eu vou mostrar, que o conteúdo que eu estou falando interessa para o outro, em que medida, e a curadoria do outro, que é o que eu vou acompanhar, o que eu vou ver. Assim, para resumir, e aí eu te passo, às vezes eu sinto que o nosso comportamento online não está tão diferente do presencial, né? A quantidade de coisas que a gente faz, de coisas que a gente vai assistir, etc, sabe? Enfim. Exato. Eu vou até só complementar isso para a Mari, né, seguir aí com o raciocínio, que é justamente uma das coisas que eu falei desde a primeira vez. Se a gente for sair agora na rua, a oferta do que nos é oferecido é tanto quanto, a questão é que ela está concentrada na nossa tela. Então todo mundo se sente bombardeado de opções, porém é uma curadoria de cada um o que vai acompanhar. E uma coisa que eu falei hoje mais cedo, hoje foi um dia double live. Hoje foi um dia que eu estava como convidada numa live do Rio Grande do Sul, do Máscara em Cena. Foi um prazer, inclusive. É um grupo de Porto Alegre, incrível, Máscara em Cena, que está com café com máscara. E aí uma das provocações foi editais. Esse momento dos editais de emergência, e também uma das questões que norteou muito foi as pessoas querendo saber sobre o que está sendo muita doação do trabalho. E aí eu só vou deixar duas coisas, eu acho que a gente vai ter que fazer mesmo uma live só disso, porque tem sido uma questão muito geral, mas duas coisas que para mim ficaram fortes, latentes, por mais que a gente tenha mais perguntas do que resposta, eu não vejo que a gente está colocando tudo gratuitamente. Tudo é investimento. Quando a gente começa a investir num novo modo, num modo de agir e de fazer algo, o investimento daquilo para vir. Se você vai abrir uma loja, você vai pagar o primeiro aluguel, vai comprar as primeiras coisas. Quando a gente começou a fazer algo em teatro ou em dança, né, presencialmente, a gente também teve que investir de alguma forma. Então, eu tenho encarado mais como formas de investimento, né, no que eu tenho consciência de que aquilo pode vir a retornar num novo modo do que numa coisa de precarização. Ainda estou em construção, ainda estou em questionamento. E quanto aos editais, eu senti que há alguns só que foram âmbitos federais, alguns municipais e tudo, que eles levaram a classe também a despertar para possibilidades. Talvez quem não estava ainda pensando sobre o que eu posso gerar online, falou, opa, eu tenho que tentar pensar sobre. Se isso é muito rápido para alguns ou muito lento, ou se isso já foi, tipo, muito impacto de uma vez. A gente, né, cada um também tem o direito de ter o seu ritmo e criação, tem um tempo de maturação. Porém, é o que temos agora, né? É o que é possível agora. Mas, enfim, isso vai dar um bom papo com a manga, né? Então vai dar muita conversa aqui. Vai demais. Mari. Eu fico brincando aqui no meu estúdio em casa, né? Eu tô embaixo do São Basquiat aqui em cima, ele fica acima de mim. Que é um artista que soube circular nesse mainstream, fora do sistema e dentro de uma maneira incrível, né? Então ele fica aqui exposto. E eu queria também reforçar o que a Flávia Meirelles falou também, né, no chat, que a gente tem que ressignificar o que é precarização, né? Uma coisa é precarizar o amparo social, agora o conteúdo online não quer dizer que está precarizando um trabalho, né? Eu acho que as questões que a gente está vendo agora são meio que as mesmas que a gente já tinha nesse lado da produção, né? Agora do lado de criação e de compartilhamento do trabalho, aí realmente a gente está enfrentando um desafio, né? Que eu acho que tem a ver realmente com esse isolamento físico, né? E nós somos das artes do encontro, então isso pra gente tá sendo super desafiador, né? Mas eu já vi vi uma peça que estreou da Natália Corbellino, que foi no Zoom, eles estrearam da mesma maneira, a Companhia de Dança do Sesc Petrolina também, eles estrearam o trabalho da mesma maneira, enfim, eu tô achando bonito as pessoas continuarem, seguirem as suas agendas e transitando pelo suporte, né? Porque também acho que tem um cuidado para a gente não hierarquizar os suportes, né? Eu acho que não tem perigo nenhum do virtual se sobrepor ao presencial. Eu acho que depois disso tudo, as pessoas vão estar ávidas para poder fazer presencialmente o que elas experimentaram no online. Eu acho que quem vai ficar presa no online é porque já estava desde antes com essa questão, né? Então,
e até digo por mim mesmo, né? Acho que são suportes diferentes, não tem um melhor do que o outro. E eu acho também que, no meu caso, tem tido trocas muito mais profundas, às vezes, com pessoas que estão em outras cidades do que a que eu moro. Então, é isso. Eu acho que é não hierarquizar suportes, também entender que cada um vai passar por isso de uma maneira, né? Eu quero aproveitar para sugerir o vídeo da Poliana Paiva. Ela tem um site, um perfil que é Românticozinhos, que tem assim, não seja coach de quarentena, gente. Coach de quarentena, não. Depois vocês assistem lá. Para cada um é de um jeito, para cada um vai ter gente que vai ter que produzir mais para ficar bem. Tem pessoas que vão precisar parar para elas ficarem bem. Tudo isso é muito relativo, né? Muito complexo. Então, assim, o fato é que a internet é o que a gente tem agora nesse momento, com todas essas questões. A gente acha que a internet é democrática, mas também não é tão democrática assim. Mas é fato que ela expande muito, né, a nossa comunicação. E aí eu quero aproveitar para falar de um projeto que eu participei ano passado com a Laura Virgínia, lá de Brasília, que foi a Mostra Cult Dance, que a gente não teve verba nenhuma para fazer e fez toda ela online, por meio de videodanças e lives. E foi lindo, assim, eu juro, gente, a empolgação que eu fico antes de entrar numa live é quase a mesma antes de entrar ao vivo, no presencial. Eu não diferencio muito. Eu fico assim... estava aqui minutos antes. No Cult Dance, foi assim, gente, hoje é a estreia, vou soltar o primeiro vídeo 5 horas. Aí todo mundo, ai meu Deus, que empolgação, né? Então eu acho que jamais é colocar no mesmo lugar, mas perceber que são diferentes e que tem muita possibilidade, né? E aí é isso, assim, como eu falei, eu sempre trabalhei assim, né? Eu acho que a própria noção de residência artística vem muito desse lugar em que as pessoas já estavam morando em lugares diferentes, né? É uma realidade muito europeia essa, né? Pessoas de vários países trabalham juntas e se reúnem nessas residências artísticas para se encontrarem, né? Mas elas já trabalhavam, já não moravam no mesmo lugar, né? E aí eu acho que isso que é complexo nesse momento. Como a gente vai se juntar, né? Sem poder estar fisicamente. Aí eu vou falando, assim, vou trazendo vários projetos, tá? Porque eu acho que é muito importante juntar com prática também, né? Exato. Até, Mari, aqui, enquanto você estava colocando, veio uma chuva de reflexões conjuntas, que é o bonito também. Então teve, né, tipo, né, o Gil falou ali, minha preocupação só para retomar ali, minha preocupação com os editais é mais que essa política não se limite a eles, e claro, essa acho que já era um pouco a nossa questão na arte, em todos os aspectos. Só jogando aí coisas que foram faladas. Um pouco foi pedido também falar desse planejamento estratégico de ações na dança, essa preocupação com a humanidade virtual, e acho que um pouquinho a Mari já falou, mas que lógico, um questionamento. Meu primeiro minuto foi, não, eu não quero, meu filho vai ter aula à distância, será que depois isso vai ser limitante? Eu vou ter que fazer trabalho, não sei o que, a gente vai gerando um monte de questões, só que ao mesmo tempo a gente sabe que a presença das artes ela vai ser fundamental também para o pós tudo isso. Exato. Que a subjetividade, tudo o que traz, não sei se eu tô querendo ser romântica demais, tô querendo acreditar, mas historicamente, se a gente olhar pós-guerra, pós outras epidemias, todos os papéis da arte pós, eles foram fundamentais para a reestruturação de uma sociedade, para a ressignificação de muitas coisas. Então, né, são mais perguntas do que respostas, mas enfim. E um pouco para você falar, estavam falando também nessa precarização, sucateamento, enfim. E aí pode continuar. Tava só juntando aqui que tá lindo esse bombardeio, gente. A gente vai tentando anotar e trazer à tona. Podem ir colocando. Eu não tô nem conseguindo ver, gente. Às vezes eu consigo falar e ver ao mesmo tempo. Eu não tô conseguindo. Pode falar, eu fico de olho por você. Pode falar, eu fico de olho. E aí, só para terminar com a Mostra Cult Dance, foi muito interessante, porque os artistas que não são do plano piloto, né, que não são ali do aviãozinho de Brasília, falaram muito pra gente, finalmente eu pude acompanhar a programação inteira, porque era muito difícil ter que ir sempre pro plano piloto ver a mostra, né? Então isso é uma coisa que eu acho incrível e que a gente pode também lançar mão, né, nesse sentido. E aí que veio o desafio dos modos de criação dentro disso, né? Também participei do projeto Entrecruzados, né, com a Laura Virgínia também, que é uma figura que me desafia bastante a pensar essa coisa dos suportes, né?
E aí eu acho que para mim, como artista, foi muito importante também aprender a não funcionar nessa lógica do espetáculo. Que o espetáculo é a coisa mais importante que eu tenho para fazer, que o espetáculo ele está acima de dar oficina, ou de dar uma palestra, ou de, né? Nas curadorias eu já participei. É muito, muito louco isso, gente. Tem sempre milhões de propostas de espetáculo e muito menos de propostas de oficinas, de debates, de outros tipos de atividade. Então é muito importante que a gente pode entender, parece óbvio, mas ainda não é, entender que a gente pode gerar vários tipos de propostas, de produtos, de obras que não se encerram nessa performatividade, né, assim, da cena, né. Então, o Entre Cruzados foi bacana porque apresentar a performance foi só uma das etapas do projeto, né. O principal era como é que a gente consegue criar uma sequência de tarefas e experimentar esses diferentes suportes. Então, começou com um ensaio virtual, a gente fez uma performance ao vivo, sem nunca ter ensaiado fisicamente juntos, a gente criou o roteirinho, experimentou ali, na hora, na frente do público, isso para mim foi, assim, genial. Não, para mim como artista foi assim, cara, trabalha a tua humildade, compartilha com calma o que você ainda não tem certeza, não tem problema isso. E aí a gente gerou livro, gerou um videodança, gerou as performances, gerou um site que tá lindo, é www.entrecruzados.com.br. Então, assim, eu entendi, depois de um tempão, que é muito vasto o universo de coisas que a gente pode criar. E eu acho que esse momento das redes está nos obrigando realmente a pensar nisso, né? Então, não tem como fugir, né? Não tem como fugir. E foi o que algumas pessoas acrescentaram aqui, que também está pensando justamente esse exemplo que você deu, né? Do Entre Cruzados, poder reunir pessoas de outras regiões, nesse caso, em torno de criar. E aqui várias pessoas falaram como está democratizando também modos, às vezes centralizados em algumas regiões ou em algum grande centro, mas que está democratizando esse encontro para várias bordas, vários espaços possíveis, né? Total, não, total. E aí, enfim, tem uma afinidade de possibilidades, né? Eu acho que também, por fim, o último exemplo que eu quero citar das minhas experiências, né? Depois eu posso compartilhar no final do que eu já tenho acompanhado desse momento. Eu faço parte do Núcleo End Lab Rio, que é um coletivo que investiga um método da Fernanda Eugênio, que tem a ver com criação coletiva, com política de convivência e tudo. Também já trabalhei um tempo com o João Fiadeiro, que também tem composição tempo real, que também trabalha um pouco nesse lugar. São diferentes, né, os trabalhos agora, mas eles compartilham de algumas relações. E o End Lab tem vários núcleos, tem no São Paulo, no Rio e Curitiba. E antes da quarentena, foi a nossa primeira residência de encontro dos núcleos. Nunca isso tinha acontecido. E já entramos na quarentena. Então agora a gente vai conseguir criar programações juntos, porque antes era cada um no seu núcleo, fazendo essa programação presencial na sua cidade. E a gente não conversava muito. Nosso elo era a Fernanda, mas entre nós a gente não falava muito. E agora a gente está fazendo toda uma programação virtual com os núcleos fazendo junto. Então, assim, enfim, é muita coisa para explorar, né? Eu acho que eu tenho vários amigos com turmas online e fala, cara, tem pessoas do Brasil inteiro fazendo a minha aula. Tem a Thaisa Machado, por exemplo, do Afrofunk Rio, que é uma diva, gente. Sigam a Afrofunk Rio. Ela dá aula de dança africana misturada com funk. Eu acho que eu já vi você postar. Isso que eu ia falar. Que a gente também tá num espaço de se instigar mutuamente. Vai falar que, tipo, Lab Rio. Eu nunca acompanhei nada de perto, mas as próprias postagens há tempos, não de agora, não de quarentena, que a Mari fazia, aquele radar atento, que por isso que é uma curadoria todo dia, agora, toda hora. Porque vai ter muitas coisas postadas, vai ter muita, né? Mas tem algumas informações muito valiosas. Falando em postar, Mari, só pra gente não perder, assim que acabar a live, posta, mesmo que seja nos seus stories, essas dicas, assim, tipo, gente, falei hoje na live, sigam tal coisa, tal, marcando a Florar pra gente partilhar. Porque eu não consegui anotar todas, estou aqui. Não, pode deixar. Aqui é metralhadora. Vocês estão juntos, né, gente? Estamos todos aí presentes. Que eu e a Cid se empolga, né, amiga? A gente vai embora.
Enfim, então é isso, né? Assim, essa coisa de você. A live da Thaís tá com 2.000 mulheres, várias amigas minhas que sempre quiseram ir na aula e o Rio não deixou, né? Que é uma cidade muito difícil. Elas estão fazendo agora, estão conhecendo mulheres de outros países escrevendo para a Thaís. Então, assim, não dá para negar, né, a importância disso, né? E aí, antes de falar de outros exemplos, eu acho que é vital, gente. Assim, esse momento eu acho que é um momento precioso para a gente repensar na relação com os nossos públicos, né? Porque os públicos sempre estão aqui, já está todo mundo aqui, sempre estivemos, né? Agora tá todo mundo que tem acesso à internet, né? É importante dizer isso, ligado. Então agora que é o momento de ir nesse corpo a corpo, entre aspas, né? Corpo virtual, compartilhar, citar o colega, enfim, criar esse momento de trazer para junto. Isso que até que apareceu aqui, ó, foi a Dan Theater que escreveu, que falou, tá indo tão rápido, que falou justamente isso, que a criação em rede, ela possui semelhanças com essa proposta de criação colaborativa e coletiva, né? O que é muito comum nas salas, de aula, na criação, nas salas de ensaio, também está um pouco se tecendo nessas redes. E isso é uma das belezas desse período, se a gente dá para a gente poder ir extraindo um pouco das potências dos períodos, a gente vai conseguindo ouvir, se inspirar em outras regiões, em outras ações, e no fundo vai ficar. Isso depois, uma das questões que eu tenho trabalhado, discutido em orientações online e tudo o que é pilar que a gente está dando continuidade, o que é que a gente está transformando agora, e o que é disso que eu estou semeando, como que eu vou regar, colher depois. Que tem que ao mesmo tempo a gente agindo de forma águia, né? Com um olhar muito ampliado, da gente conseguir entender o que a gente está indo no impulso só do fazer, mas o que isso estrategicamente é estruturante para depois. Seja algumas continuidades, que vão ter que ter algumas continuidades mesmo virtuais, por alcances até, que nem você fala, né? Tem pessoas que estão alcançando outras regiões até outros países. Então isso não pode ser ignorado depois. E o que disso vai ficar como práticas. Muitas pessoas vão precisar depois. Não, eu também quero uma ação presencial. Não, eu quero ir para esse curso, ou para aquele ensaio, ou para aquela apresentação. Então é um pouco a gente achar uma reaproximação, manter a aproximação com quem já tinha e se reaproximar e expandir um pouco essas fronteiras de uma maneira organizada, estratégica também. Mari, eu vou te provocando a dar algumas pinceladas para a gente chamar a Laiane, e aí a gente tenta ainda voltar. Quem está acompanhando de Teresina pela primeira vez, ou a Mari tá onde? Tá no Rio, Mari? Tô no Rio. Tá no Rio. Ficou perdida, tá todo mundo em todos os cantos. Quem está acompanhando pela primeira vez, as lives estão acontecendo segundas, quartas e sextas, é o Papo de Produção, tem sido muito rico também essa continuidade de reflexões, a Mari viu de sexta, a gente vai trocando e vai continuando aqui. Às quartas-feiras é uma proposta de mic aberto, gente, venham para contar qualquer memória, projetos que estão acontecendo, é uma partilha mais geral, democrática, e as segundas e sextas são os convidados pré-estabelecidos. Tá? Então, falar para a Mari aí dar uma pincelada e também até você poder situar a sua conexão, como você chegou, né, na sua trajetória, essas redes até a Laiane, e aí a gente vai puxando lá o canteiro todo, Teresina, para cá. Boa, presente, boa. De repente eu até deixo as dicas que eu ia dar de projeto para depois ou para o mic aberto, na quarta, vamos ver. Mas, não, mas eu já meio que terminei. Eu acho assim que a gente é isso, né? Eu fiquei pensando como é que eu conheci a Laiane e a Soraya, eu já nem me lembro mais, porque foi tão orgânico tudo. Acho que eu conheci Janaína, fui no Junta, que é um festival também incrível que tem em Teresina. E aí a gente se aproximou por via do Sesc também, quando eu fui a trabalho, porque Teresina para dança é uma efervescência, né? E aí a gente foi se aproximando assim, e aí deu liga total, e a gente realizou depois um projeto que eu convidei elas, aí já do Sesc, né, que é o Diálogos de Produção Cultural, que é bem parecido com o seu, depois eu fiquei, esse nome! A gente vai sabendo os nomes consciente coletivo. Os nomes todo mundo. Não, total. Mas é isso, né? Tudo é papo, é diálogo, é troca, é rede, é isso, gente. Nós estamos nesse lugar, né?
E aí eu acho que eu sou muito privilegiada por trabalhar no SESC e no SESC Nacional, porque eu tenho a possibilidade de conhecer realmente artistas e iniciativas do Brasil inteiro. E isso ajudou demais e ajuda demais a descolonizar muito o meu olhar. Tanto que tem questões muito específicas que a gente fica falando, né? Da gestão, do edital, da instituição, do diretor, do não sei o quê. Gente, é meio utópico e angustiante ao mesmo tempo. A gente tem que descolonizar o Brasil antes de conseguir tensionar muita coisa, né? Então, assim, a partir desse olhar que a gente se aproximou, e aí as meninas do canteiro, Soraya e Laiane, elas têm projetos incríveis de mediação com o público, design de relações, né? Laiane vai explicar. E, sobretudo, também de arte para criança, assim, eu acho que a maneira como elas trabalham com crianças, né, é muito importante, assim, a gente precisa muito aprender, porque, assim como eu falei também da questão, né, que é base, é formação. piscina, também tem poucas propostas ainda, inovadoras, principalmente, para essa parte, para a infância, né? Então, eu acho que vou parar por aqui. Já concluí quase o roteiro. Passando bastão, Mari. Sou muito grata. Eu sei que a gente poderia ficar horas aqui, porque acho que tem uma riqueza de experiências também. Acho que esse experimentar vários campos desses, né? Eu também falo isso, eu também sempre agradeço até hoje. Minha formação, minha atuação na área de produção veio de 14 anos na gestão do Lume Teatro, que teve sempre essa capilaridade de chegar em muitas regiões do Brasil, de experienciar, de estar também, né, em contato e trocas, intercâmbios com outras regiões. E o período em que eu fui gestora, né, a parte geral do Festival, do Festival Internacional de Campinas, que fez conhecer mais profundamente. Então, quando a gente tem essa experiência, e sou atriz desde sempre, formação em artes cênicas, e esse lugar que a gente pode experienciar, às vezes você está em cada papel, como criadora, como às vezes contratante, como essas articulações, isso nos gera realmente conhecer mais a fundo. Então, é um prazer poder trocar, é uma riqueza. Vou chamar aqui a Laiane para a gente enriquecendo, e você continua aí nos alfinetando e nos provocando. Muito obrigada. Grata. A Mari vai deixar várias dicas, gente, porque ela trouxe... Tem uma equipe do Papo de Produção também anotando. E a gente vai disponibilizando, porque eu acho que esse olhar colaborativo, esse olhar que você traz de outras criações que já vinham antes, e como elas estão sendo afetadas agora, é uma pérolazinha que a gente tem que olhar para isso e se debruçando nesses modos. Grata, obrigada, querida. Já a gente vai te provocando aqui também. Peraí. Vamos chamando aqui a Lai, só para a gente manter o nosso time. Alguém falou até disso, né? Alguém falou aqui do tempo, de que a gente essa 1 hora, mas eu acho que essa 1 hora, ela tem sido também para nos despertar o olhar e poder ir aprofundando outros conteúdos, aprofundando outras possibilidades. Oi, Laiane! Será que a gente consegue agora? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Como é que estamos? Estamos bem? A gente tá te ouvindo. Para mim a imagem tá travada, mas eu tô te ouvindo bem. Como que tá aí para todo mundo, gente? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Olha só, para mim tá tipo perfeito, tá dando tudo certo, mas eu tô conseguindo ver a interação das pessoas. Talvez a gente tenha que seguir um pouco nessa imagem travada e vocês vão me escutando. Se o áudio estiver rolando, eu acho uma possibilidade boa. Na verdade, assim, só contextualizando um pouquinho, a gente teve uma chuva bem forte há poucos minutos, tipo menos de meia hora aqui na região onde eu moro. O Wi-Fi caiu. Então eu tô no 3G e vamos lidando com essa incerteza, com essa imprevisibilidade. Eu tô impressionada que a Mari, ela trouxe um pacote de dicas, ela tem um roteiro, ela é um algoritmo. Ela trouxe, tinha que caber 3 telas nesse negócio pra gente poder ir e anotando e falando junto ao mesmo tempo. Eu tô com muita saudade de você, Mari, queria deixar isso público, tá? Em público aqui ao vivo. Que fique registrado, né? Aqui está. E eu acho que a gente tá te ouvindo perfeito, tá? Pode seguir na fala, a gente tá sem a imagem, mas tá ótimo de te ouvir. Então Beleza. Vai ser essa experiência. Vai ser essa experiência de imaginar essa presença e ir na vibração da voz. Boa. Exige de todos nós um estado de atenção, hein, gente? Vamos juntos aí.
Vamos juntos. Eu acho que tem uma coisa, eu queria começar por uma coisa que é esse convite que você me fez. E como você chegou até o Canteiro, né? Ou seja, uma semana atrás, eu não conhecia o site do Canteiro. Eu acredito que muita gente que está nessa live, das 50 pessoas que estão nessa live, possivelmente não sabem que a gente tem um site chamado canteiroteresina.com, onde a gente existe lá, digitalmente, virtualmente, e que é, de alguma maneira, um território que a gente ocupa. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a gente está nesse frenesi, né, nesse primeiro impacto de, ok, vamos operar no digital, temos as ferramentas, temos os aplicativos, né, temos as redes, temos, né, os canais, tá cada vez mais acessível essa ideia de baixar uma coisa, um aplicativo, todo mundo já dá aula no Zoom, né, tá todo mundo se adaptando muito rapidamente. Mas eu sinto que esse primeiro passo, que é se conhecer quem somos, né? Eu acho que ainda é um exercício que a gente não pode perder de vista. Porque realmente o Brasil é muito profundo, porque o Brasil é imenso, porque a gente tem sim que estar nesse exercício de descolonizar, de expandir o olhar, de pensar para além da nossa zona de atuação. Então, eu acho que mais do que dicas de projetos, eu acho legal a Mari ter trazido isso, eu acho que no momento de querer entender mais, assim, como que a gente vai operar agora junto, né? Que é a provocação dessa conversa. E eu acho que para operar junto, a gente precisa saber quem é que está nesse barco, porque a gente não está no mesmo barco. A gente já sabe que, né, nesse momento de mundo a gente está em barcos bem diferentes. E durante essa semana, a gente está assim, né, sendo atravessada por trocentas lives e conteúdos, e eu estou fazendo uma agenda, porque uma hora tem uma live do Itaú Cultural, outra hora tem uma live do Caraca, outra hora, menina, tem um podcast da Dona Jacira, é muita coisa. A gente está também, eu acho que num frenesi de transpor para esse digital o que a gente já vinha fazendo, e claro, tem uma potência aí, mas eu acho que a gente também, às vezes, não está se permitindo entender como é esse como. Porque eu acho que existe uma coisa que é pensar nessas lógicas de demanda e oferta. Tá, beleza. Eu tinha um espaço de dança, eu tinha uma escola, como é que eu transponho isso para o digital? Como é que eu transformo isso numa demanda? Como é que eu encontro, né? Como é que eu encontro as pessoas que querem acessar esse tipo de conteúdo e como é que eu oferto isso? Então, a gente está pensando nessa lógica de oferta e demanda e de acessibilidade, mas eu acho que tem um monte de fazeres, especialmente do corpo, que não vão muito conseguir operar aí. E, por mais que tenha muita potência, eu vou ser a da provocação, tá, gente? Eu vou ser a que vai trazer, assim, uma traz um lado, a outra traz o outro, que é pra ser assim, um café com leite, um arroz com feijão, pra gente se complementar. Mas, eu tenho pensado muito em olhar para outras iniciativas de rede, não só no campo da cultura e da arte. Eu fiquei muito impressionada com, por exemplo, uma matéria que eu li ontem, né, sobre a comunidade de Paraisópolis e como eles estão se organizando nesse momento para dar conta de sobreviver. E eu achei fascinante o fato deles escolherem territórios físicos, tipo um setor, tipo uma rua, uma quadra, e ter um morador daquele lugar que é responsável por 50 outras famílias no sentido de monitorar aquelas casas. E eles estão criando algoritmos do afeto, sabe? Assim, de como... E de como que eles trocam, independente, sei lá, do apoio do governo para esse momento que a gente está vivendo agora, mas como que eles trocam tecnologia, informação, como que eles se reorganizam. E eu sinto que a gente aqui do lado do campo da cultura, que está tocando projeto, que tem festival, que tem site, que tem o nosso conteúdo nas redes, né? Eu acho que a gente está nesse momento de continuar funcionando, de continuar existindo, mas a gente também precisa se perguntar como é que a gente se organiza em rede, porque tem um monte de gente que não está tão organizado como a gente, né? E eu acho que esse nosso lugar de privilégio nos impõe uma responsabilidade adicional, né? Nos exige, vamos assim dizer, que a gente responda
por a gente estar nessa condição de estar em casa, fazendo live, e articulando os nossos conteúdos, e articulando as redes que a gente já conhece, isso nos convoca também a pensar como que a gente chega nessas pessoas e nessa classe artística que não tá. A gente tem aí uma galera, não só da cultura popular, mas grupos mesmo que não estão assim... Com quem que a gente tá? Minha pergunta é quem que a gente é e com quem que a gente tá? Quem é esse comum, né? Assim. Então, tu ia falar, eu te interrompi, não foi, Cíntia? Não, eu só ia destacar isso, que ao mesmo tempo que a gente está falando muito aqui da conexão, de usar nas artes a rede, também existe esse despertar a atenção a outras iniciativas, a outros meios, a outras regiões e organizações. Assim, meu irmão mora, eu sou muito próximo do coletivo de mulheres suraras do Tapajós, de mulheres indígenas, meu irmão mora nessa região de Alter do Chão, e as iniciativas que estão sendo feitas para os catraqueiros, que chamam, os que fazem travessia de barco, de um lado para o outro da ilha em Alter do Chão, não está tendo recursos. Então tem uma série de outras iniciativas sendo feitas de apoio, de rede, de monitoramento, de quem se reveza em auxiliar outras pessoas da comunidade, como tudo isso, e que também como que a gente usa esse período de tanta expansão virtual, mas para despertar a nossa atenção para que é uma diversidade muito grande, que talvez tem saídas em outras áreas, e tem exemplos, e tem sensibilizações que podem potencializar também o nosso modo de estar no mundo, como cidadão, como artista, como tudo, enfim. Foi só isso, foi só complementando o que tem sido um ponto, sim, que também instiga aqui, sabe? Sim, sim, e eu acho que isso que a Mari trouxe, por exemplo, de pensar nesses novos suportes, né, nesses drives que a gente agora está habitando, que é as lives, os aplicativos, né, as salas online, pensar esses novos modos de criação, eu acho que também é pensar o que a gente precisa criar agora. Assim, sim. Porque, assim, a gente está precisando de aula de afrofunk, sei, muito, e estamos mesmo. Tipo, sabe, mover o corpo, por exemplo, eu acho que agora é um momento incrível para dança. É um momento de chegar dentro da casa das pessoas, é um momento de conectar 1 a 1, de conectar 5, 10, não precisa de grandes multidões, e é um momento talvez da gente realmente ir pro corpo, porque a gente precisa empurrar o sofá, a gente precisa se mover, porque a gente não está podendo se mover assim num espaço amplo, a gente não está podendo fazer esse ir e vir, né, exercendo as liberdades individuais. Então, como é que a gente pensa nesse lugar da dança operar agora, aí, pensando não só em termos de aula ou de conteúdos que a gente já tinha, mas o que a gente precisa agora, assim, para esse momento? É uma consciência corporal que está meio urgente. Parece que as pessoas, eu estou sentindo isso, a adesão a ações com o corpo, a adesão a aulas online, a adesão a movimentos, é algo que, assim, todo mundo talvez não tinha conseguido parar para entender que o seu dia a dia necessita desse movimento. Né? E aí o isolamento ao mesmo tempo está trazendo isso, a limitação de se deslocar, que não era um grande uso às vezes corporal, não era mas essa experimentação do corpo, ela está muito ativa, assim, está fazendo as pessoas relembrarem que isso é urgente, é necessário. E eu acho que tem uma outra coisa também, que a gente precisa entender que, sim, ciência e arte sempre foram, vamos assim dizer, 2 pilares muito importantes em toda a historiografia da humanidade, em momentos de crise, e a gente sabe disso. Mas a gente também sabe que, por outro lado, a cultura, né, o campo da cultura, como um setor mesmo, profissional, econômico, ele vinha numa super mega expansão, assim, de entender cultura como desenvolvimento, da gente passar a entender que um país que cresce economicamente é um país que cresce também culturalmente. Então, eu acho que a gente é um setor muito impactado, mas, por outro lado, a gente também precisa saber entender como que a gente pode operar agora. Porque eu acho que a gente tem as mídias, todo esse universo do audiovisual ao nosso favor, assim, né? Videoarte nem é novidade, gente. Vamos lembrar disso, né? Essa coisa da telepresença aí no campo da performance, né? Essa virtualidade já é uma coisa que a arte e a filosofia se debruçam já faz até um tempo. Então, eu fico pensando
quais são esses novos arranjos, sabe? Que a gente... E que intensidade de atividade a gente precisa agora. E tá bem solto esse meu pensamento. Eu realmente Mas não... são provocações importantes. E eu acho que esse momento é isso, é pensamento em movimento. Eu acho que esse... Eu acho que tem 2 momentos. Eu acho que a gente está há um mês, concretamente, vivendo essa ideia de isolamento social. Então, eu acho também que nesse primeiro mês é natural que a gente ainda esteja organizando, de certo modo, a vida, né? Ainda esteja assimilando tudo isso. Mas eu acho que a gente já entendeu que tem uma perspectiva a longo prazo. Então, a gente precisa olhar para esse pós também. Assim, saímos do choque, né? Mas e agora? Eu acho que esse pós traz um desafio que tem toda uma galera que faz cultura e que trabalha com práticas artísticas que ainda não opera nesse universo digital. Então, como também que a gente que está operando cria essa conexão, assim, como é que a gente vira hub? E tem uma desigualdade que eu quero só destacar, porque a Janaína Lobo falou lá atrás, ela falou, quero deixar registrado aqui, que essas lives não é um cenário real para quem é mãe, quem tem filho em casa. E eu queria até dizer isso, que isso tem me preocupado um pouco, endossa a minha preocupação com as nossas estruturas sociais, com todas as estruturas de responsabilidade, porque é muito limitante, ainda mais nesse momento com todas as crianças em casa, existe sim e vai existir uma desigualdade de ritmo de produtividade, de colocar ações no mundo de quem está numa maternidade ativa, dependendo da faixa etária do filho e de tudo mais. Isso tem sido uma questão muito latente também aqui, o quanto que é hora de realmente ter uma corresponsabilidade, como será que as pessoas vão conseguir se organizar e entender que essa estrutura deixa a mulher, mãe, muitas vezes, com limitações. Você ainda tá com áudio? Eu tô com áudio, eu tô ouvindo vocês, tá todo mundo... Não tô conseguindo acompanhar muito a galera que tá escrevendo e mandando pergunta. E pra mim, gente, a live tá normal. Eu tô vendo meu áudio, eu tô vendo você, tô vendo sua foto, tô vendo sua casa, tô vendo todo mundo. É uma pena que vocês não estejam conseguindo me assistir, me ver. Acho que isso me deixaria mais perto, né, de todo mundo. Mas tem uma coisa que eu acho que tá... Não sei. Que talvez assim... Agora, nesse primeiro momento, está todo mundo muito preocupado com uma sobrevivência, né? Com uma ideia de sustentabilidade. Sim. Como é que a gente garante a sustentabilidade das nossas práticas artísticas? Né? Como é que eu, grupo de teatro, como é que eu, espaço de dança, como é que eu, festival, como é que eu, artista independente, penso numa ideia mesmo de trabalho, de renda, de sustentabilidade. E aí eu acho que tem um grande risco, que é da gente tentar transmutar isso, né? Transmutar isso que a gente faz como prática artística em alguma coisa que seja monetável, rentável, vendível, que seja facilmente, não sei, que entre numa lógica de mercado e economia. Então, assim, a gente tem uma enxurrada de cursos. Gente, eu nunca recebi tanto link de EAD na minha vida. Nem se eu anotasse, eu daria conta de tanto curso que está surgindo no mundo. Então, eu acho que se abre aí um portal que é esse lugar da curadoria de conteúdo, porque essa curadoria de conteúdo, ela é um exercício ético, ela é um exercício político, e ela é, antes de tudo, assim, um exercício pessoal de cada um. Porque cada vez que você divulga, que você conecta, que você... liga, tipo a Mari ligou nós duas hoje, ligou São Paulo, Piauí. Conectou com o roteiro. Eu reforço, né? Eu faço aquele lugar existir de alguma maneira. Então, eu acho que a gente precisa pensar também esse lugar de como a gente pode ser igual lá em Paraisópolis, esse agente que monitora outros 50, sabe? Porque lá eles adotaram, eu achei muito linda essa ideia, de um morador que cuida de 50 outros moradores. E eles formam uma rede dentro da rede, né? E aí tem uma rede dentro da rede, e isso é meio uma espiral, e é também
essa coisa espiralada, enfim. Então, como é que a gente consegue, a partir das coisas que a gente está fazendo, dos projetos que a gente está fazendo, também dá a ver o que já era difícil de ver antes e o que a gente continua não enxergando muitas vezes. E eu falo isso porque, por exemplo, a nossa trajetória com criança, trabalhar arte e criança, é uma trajetória recente. Né? O Canteiro trabalha com criança há 6 anos. E a gente ficou impressionado porque parece um universo paralelo. A gente teve que sair pesquisando, indo atrás dos artistas, dos festivais, dos contextos, dos teóricos, dos autores. Né? É uma outra rede, realmente. É uma outra rede que parece atingir outra categoria de existência, assim, das pessoas que estão flutuando nessa instabilidade da infância. Porque eu digo, quem está vivendo a realidade de confinamento com criança é outra realidade, gente. É outra realidade. É outra realidade. Então, eu acho que dentro dessa, quando a gente fala o campo da cultura e quando a gente pensa as práticas artísticas e os artistas que estão operando aí nesses Brasis, a gente vai ter campos que a gente precisa voltar a olhar, sabe? Arte e infância, cultura popular, povos originários. Assim, tem um monte de gente que não está ainda no EAD, no curso online, que não está ainda dominando as linguagens e os drives do design. Então, quando a gente encontrou a Mari no projeto Diálogos de Produção, há uns 2 anos atrás, eu estava muito impressionada com esse negócio de arquitetura de informação e design de relações, isso há 2, 3 anos atrás. Exatamente porque a gente está vivendo num mundo em que a nossa percepção da realidade está muito pautada pelo digital. E a percepção da realidade no digital é uma percepção controlada. Quando você começa a estudar mais essa coisa do algoritmo, o que notícias você alcança, que rede você vai chegando, né? O que vai chegando, o que vai alimentando e construindo o nosso olhar, isso ainda é muito controlado. E aí você se dá conta, igual a Ailton Krenak fala, que a gente não está lidando com política mais, a gente está lidando com corporações, né? Os governos muitas vezes são fantasmas. Então, a gente precisa ir escapando, encontrando linhas de fuga para ir buscando novos artistas, novas pessoas, novos contextos e encontrando esse povo, gente. A gente precisa, eu acho que assim, pensar essa live de hoje, que é como criar no comum e nesse isolamento, eu acho que passa por descobrir quem nós somos, assim, quem descobrir mais, assim, aprender mais sobre quem nós somos. Porque eu acho que a gente também estava muito ocupado do nosso próprio trabalho e, num primeiro momento, muito ocupado em transpor o nosso próprio trabalho para cá. Né? Teve aqui agora, já vai dar aquele time, mas qualquer coisa, se a gente precisar, a gente junta aqui rapidinho de novo, tá, gente? Só para avisar, porque vai dar aquele cair e às vezes eu volto para uns últimos minutos pra gente não fechar com a live, com a Mari assim solto. É só já continuar. Mas vai voltar agora para ela? Ou eu posso falar só mais uma última dica? Não, pode falar. Só tô avisando que se cair eu já reconecto em 1 segundo, só pra gente ter um fechamento aqui, com respiro, tá? Massa. O que eu ia falar é que hoje eu vi uma live, olha a história. Eu vi uma live muito legal, eu queria deixar essa dica, que hoje foi lançado um projeto super bacana do Observatório do Itaú Cultural. Um painel, eles lançaram uma pesquisa incrível, que é um mapeamento que eles fizeram a partir de dados, e lá, assim, nessa live, fala um pouco sobre esse impacto desse momento que a gente está vivendo de confinamento e da pandemia no setor cultural. E foi muito importante para mim, assim, enquanto acompanhava essa live, clicar no Piauí, clicar no Amapá, clicar em Roraima, clicar no norte do Brasil, né, e ver dentro lá do observatório e do painel que está nesse site, que foi lançado hoje de manhã, esse projeto, e ver os índices, os dados e as informações dessas regiões. Então, assim, agora que a gente está nesse momento de isolamento, eu acho que isso é o que está me mantendo mais forte, né? O que fica mais isolado? Assim, porque a gente estava, né? Porque, assim, eu até brinquei com a Soraya quando ela me fez o convite, assim, disse assim, eu acho que é tu que tem que falar. Eu disse, olha, acho que o Piauí pode responder bem sobre isolamento, porque a gente, historicamente, conhece essa palavra,
A gente conhece essa palavra. E aqui, como artista, a gente nunca deixou de produzir, de se conectar, de criar contextos, né? A gente nunca deixou de existir, apesar do isolamento. Então, e o isolamento... Deixa eu te falar, Lai, vou te chamar de novo, ó. Vai cair em 18 segundos, gente. Teve muito papo. Entra todo mundo rapidinho de novo na Florar, só pra gente poder fechar, que esse é um assunto importantíssimo. Teve várias frases riquíssimas aqui. Agora a sua imagem apareceu nos últimos segundos! Não acredito! Vamos entrar de novo, você vai estar.